está no Enes aqui de novo, a Ju. Já assim de casa, né? Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 24. Um show de graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou ler, a igreja acompanha aí, em nome de Jesus. Que diz assim, a palavra do Senhor. Faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o plantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi levantou-se e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha sua possessão de Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no caminho. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro, maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava algumas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: sobe ao camelo, e indo a Nabal, perguntai-lhes em meu nome como está, e assim direis àquele próspero: paz tenha, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens enviaram conosco agravo nenhum lhes fizemos, nem coisas alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no caminho. Verso 8. Perguntando aos teus jovens, e eles o dirão a este jovem: pois achem graça aos teus olhos, porém, porque viemos em bom dia, dá, pois, ao teu servo, teu servo e a Davi, teu filho, porque achares a mão. Chegando, pois, os jovens a Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi, e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Amém? Louvado e engrandecido, pode se assentar, é o nome santo do nosso Deus. Deus gerou uma palavra no meu coração, ele sabendo que hoje é um culto denominado ao renovo. Pois bem, você sairá daqui renovado em nome de Jesus, amém? Com tudo que já aconteceu nesse culto e o que o Senhor ainda fará, amém? Quando nós vamos ler esse texto, vamos meditar nele, esse texto ele começa falando, falando a respeito de uma voz profética que se cala. O texto começa a dizer que uma voz profética se calou. Que voz é essa, presbítero? O texto vai dizer, no seu início, que faleceu Samuel. E quem era Samuel? Samuel era alguém tido como um sacerdote, um profeta e um juiz em Israel. Então, Samuel era alguém, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 1, que a igreja, o povo de Israel clamava, adorava Samuel. Então Samuel era alguém bem querido, bem quisto pelo povo. E o texto vai dizer que Samuel agora ele falece e ele é levado para a sua terra natal, e lá ele é enterrado, sepultado mesmo. E a Bíblia vai dizer que Davi
agora Davi entra no cenário, no verso 3, Davi indo para o deserto de Parã. Quando nós vamos falar do deserto de Parã, nós vamos ver algumas histórias a qual a Bíblia vai nos relatar, né, a respeito do que esse deserto tem a ver com a nossa vida. A Bíblia vai dizer que esse deserto de Parã nada mais é do que o deserto onde o povo de Deus, né, por falta de obediência a Deus, permaneceu lá por algum tempo. A Bíblia vai dizer que filho de Abraão, dos filhos de Abraão, né, deixa eu pegar o nome do personagem, a Bíblia vai dizer que Agar, né, a mãe desse filho de Abraão, né, foi fugida, ela foi corrida, se fugiu ao deserto de Parã. E a Bíblia vai dizer que esse filho e essa mãe, ali eles tiveram, irmã Sandra, a sua vida salva, porque eles já não tinham mais, né, nenhum tipo de intenção de que eles poderiam sobreviver ao deserto de Parã. Porque eles estavam ali abandonados à própria sorte. Mas a Bíblia vai dizer que através de um anjo, o Senhor dá uma revelação àquela mulher e ele traz uma palavra para ela de salvação. O Senhor vai liberar através de um anjo uma palavra para ela, né? Para que ela viesse ter como sair daquela situação. E o Senhor a orienta. E a Bíblia vai dizer, né, que ela e o seu filho sobrevivem. Então, daí eu quero dar um nome a esta mensagem: sobrevivendo às leis de Deus e não às leis dos homens. A Bíblia vai dizer que agora Davi e a sua comitiva entram no cenário bíblico. A Bíblia vai dizer agora que Davi está também fugitivo ao deserto de Parã. Mas fugitivo por quê? Davi não cometeu nada assim grave para que ele pudesse estar ali no deserto de Parã. A Bíblia vai dizer que um dia uma jovem canta um louvor, faz um cântico. Que cântico é esse? A Bíblia vai dizer que após Davi matar o gigante, a Bíblia vai dizer que uma jovem canta que Saul matou-me e que Davi matou seus 10.000. Então entra algo no coração do rei Saul, entra uma ira, uma vaidade, ao ponto dele agora começar a perseguir Davi. E a Bíblia vai dizer que diversas vezes Davi foi instrumento de bênção para a vida de Saul. A Bíblia vai dizer que agora Saul ele está dominado, ele está endemoniado, querendo matar Davi. Mas uma pessoa só fica enraivada, uma pessoa só fica num momento como esse, quando ela de fato está possuída. E a Bíblia vai dizer que por diversas vezes Davi foi instrumento para que Saul viesse acalmar. Ou seja, Davi foi instrumento para que os demônios, por algum momento, abandonassem a vida de Saul. A Bíblia vai dizer que Davi tocava sua harpa e Saul se acalmava. Ou seja, os demônios saíam do corpo de Saul. E a Bíblia vai dizer que agora ele novamente está possuído. E agora ele não está só possuído, mas agora ele quer cometer, né, um pecado muito maior. Agora ele quer ir atrás de um ungido de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora Davi, uma vez, né, respeitando as leis de Deus que foram constituídas nesta terra sobre o homem, a Bíblia vai dizer que Davi ele não tenta contra o seu rei, ele não tenta contra a vida de Saul. Ou seja, Davi ele entende que Saul era ungido de Deus e que ele não poderia tocar em Saul. Então a Bíblia vai dizer agora que Davi ele foge. Né? Davi agora ele está como um fugitivo no deserto de Parã. Mas a Bíblia vai dizer que Davi com seus homens, surge uma notícia, uma informação de que Nabal está tosqueando as suas ovelhas. E o que era tosquear suas ovelhas, Daniel? A Bíblia vai dizer, né,
vai nos ensinar os estudos que, nesse momento, o que os fazendeiros, aqueles que tinham os animais, o que eles faziam? Eles matavam, né, as suas ovelhas, eles arrancavam, né, o couro, a pele, e ali eles faziam roupa, e ali eles guardavam suas comidas, ali eles vendiam, e ali eles faziam suas finanças. Mas a Bíblia vai dizer que agora Davi ele está ali, fugitivo, com 400 homens. O texto vai dizer que 200, né, e isso aí é tema para uma outra pregação, de que 200 homens ficaram guardando a bagagem dos 400. E a Bíblia vai relatar agora que Davi, ele está no deserto. Então, o deserto, ele está passando por algum tipo de dificuldade. Mas Davi e os seus homens, ele vai reunir com um líder, ele vai reunir os seus homens, ele vai direcionar 10 jovens à casa de Nabal. Davi vai saber que existe um homem que é poderoso e que é rico, né, e que tem condições de ajudar nesse momento difícil que ele está passando. Mas a Bíblia vai dizer que Davi ele prepara 10 moços para que fosse diante de Nabal falar em seu nome. Veja bem, nós lemos aqui que Davi coloca as palavras nos lábios dos jovens e diz, vai em paz. Todas as vezes que os jovens falaram em nome de Davi, eles falaram que haja paz, eu vim dar paz em nome de Davi. Ele vai abençoar não só a vida de Nabal, mas ele também vai abençoar a casa de Nabal. Pois bem, a Bíblia vai dizer, alguns estudos, alguns textos, né? Eu li um texto outro, que vai falar sobre a característica de Nabal. Nabal, ele era um camarada grosseiro, rústico, ele era feio, né? A Bíblia vai dizer que ele era cruel. Mas quando nós vamos olhar para uma das personagens que aparecem na história, Abigail, a Bíblia está dizendo que ela é bela. Aí a minha esposa está me olhando ali, você é bela? A Bíblia vai dizer que Abigail é bela e ela é sábia. Então eu entro em um confronto com esse texto, que a Bíblia vai dizer de dois personagens que um é cruel, é feio, cruel, perverso, e o outro personagem é bonita e é sábia. Pois bem, como que pode? Eu sei que pode, está aqui, eu consegui. Pois bem, como é que pode, né, uma mulher tão sábia como Abigail trazer um homem tão cruel como Nabal para a sua vida? Porque Abigail já conhecia Nabal. Abigail sabia quem era Nabal, ela casou com ele sabendo quem ele era. Mas uma das coisas que eu entrei em conflito com esse texto, de como uma pessoa sábia, sabendo, né, de quem é a pessoa, mesmo assim ela traz a pessoa para perto. Nós temos essas mesmas atitudes de Abigail. Mesmo o Senhor, às vezes, muitas das vezes, nos mostrando algumas coisas, mesmo muitas das vezes o Senhor nos orientando de alguma forma, ainda assim nós vamos de encontro àquilo que foge dos nossos princípios, para que nós possamos de fato agradar ao outro. Muitos de nós estamos se enveredando em um caminho que não agrada a Deus para satisfazer o outro ou até mesmo a felicidade do outro. A Bíblia vai dizer que esta mulher, ela está suportando a grosseira de um homem. Como que era esse camarada, filha? Esse camarada, Nabal, era aquele camarada que quando a esposa acordava de manhã, ia dar um beijo nele e ele virava a cara. Sai pra lá, tu tá bafuda. Nabal era aquele camarada, quando o filho passava correndo, dele, para de correr, criança. Nabal era grosso. Nabal era cruel, era esse personagem que Davi estava enviando 10 jovens para pedir ajuda. Pois bem, o texto vai dizer que Davi coloca as palavras nos lábios do jovem. E os jovens vão cumprir a ordenança, seus moços, soldados, eles vão cumprir as ordenanças do seu rei. E a Bíblia vai dizer que chegando na presença de Nabal, né, os jovens eles se apresentam a Nabal. Eles se cumprimentam e eles falam em nome de Davi. E o texto vai dizer que Nabal, né, não fugindo da sua característica, ele é grosseiro com os jovens e ele não quer saber nem quem é Davi, quanto mais se é filho de Jessé. Aí a Bíblia vai dizer que Davi, no verso 7, vai dizer assim,
o que o verso 7 vai dizer para a gente. Deixa eu pegar aqui. Agora, pois, ele diz que ele não conhece Davi e que ele não conhece nem a descendência dele, ou seja, quem é o pai dele. Mas olha o que a Bíblia vai dizer no verso 7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum aconteceu, eles nem fizemos nem coisa alguma. Lhes faltou todos os dias que estiveram conosco. Essas eram as palavras de Davi. Davi um dia cuidou dos pastores de Nabal. Davi um dia serviu de muro, de proteção. Davi cuidou daqueles garotos. Davi cuidou dos moços de Nabal. E agora Davi está precisando de uma mão. Davi está precisando de uma ajuda. E aquele que um dia ele ajudou, agora vira as costas. Muitas das vezes nós encontramos com pessoas assim, que um dia nós estendemos a mão e outro dia ela nos dá as costas. Um dia nós fizemos alguma coisa por elas, ou um dia elas fizeram alguma coisa por nós, e nós estamos dando as costas nos dias de hoje. Existem pessoas assim nos dias de hoje, pessoas que não valorizam uma amizade, pessoas que não valorizam um companheirismo, pessoas que não valorizam uma aliança, pessoas que jogam fora uma comunhão, pessoas que não dão ênfase, dizem que não vale a pena. Pessoas que esquecem que um dia lá atrás precisou e hoje está podendo ajudar, servir de bênção, mas está dando as costas. Muitos de nós dentro da casa do Senhor estamos servindo a Deus dessa maneira. Estamos em um momento bom, como Nabal estava, e estamos esquecendo que um dia, outrora, alguém dobrou seu joelho para orar pela gente. Alguém estendeu as mãos para nos levantar de uma queda. Alguém que de fato se comprometeu em nos ajudar, em nos fazermos estar de pé. Nabal era essa pessoa que tinha a possibilidade agora de ajudar aquele, que seria o homem segundo o coração de Deus. Mas Nabal agora está desprezando uma aliança, está desprezando uma amizade, está desprezando uma oportunidade. Quantos de nós nos desprezam uma oportunidade que Deus nos dá? Mas a Bíblia vai dizer que os jovens eles falam com Nabal. E a Bíblia vai dizer que eu quero projetar aqui aqueles jovens conversando, trazendo as notícias para Nabal. E Nabal, no seu pedestal, falando um monte de neuras para aquele jovem. E a Bíblia vai dizer que aqueles jovens, eles ouviram a Nabal, eles ficaram prestando atenção em Nabal, em tudo que Nabal estava falando, e a Bíblia vai dizer, sabe o que, irmã Sandra? Que eles não fizeram nada. O texto bíblico vai dizer que eles ouviram, deram as costas, por um momento eles ouviram, deram as costas e saíram. Tem muita gente, irmãos, que está recebendo uma afronta, está querendo devolver a afronta na força do seu próprio braço. Esses jovens nos mostram uma sabedoria em Deus de que tem coisas que não é para nós fazermos, é para nós orarmos e entregarmos a Deus. Foi isso que esses jovens fizeram. A atitude desse jovem foi o quê? Não tem o que fazer com ele. Então vamos orar e vamos deixar que Deus resolva a situação. Não brigaram, não saíram na mão, não discutiram, não deram mau exemplo, não defamaram a igreja, não fizeram nada que pudesse manchar o nome da igreja ou somente a sua reputação como homem e como mulher de Deus, mas se colocaram numa posição de homem e de mulher de Deus e colocou Deus na frente. Isso aqui não é para mim, não cabe a mim. É Deus quem vai resolver. Problema de crente, irmão, não é para resolver no braço. Problema de crente é para entregar na mão de Deus e deixar que Deus toma conta. Deus é poderoso para colocar as coisas todas no devido lugar. Sem você ter que quebrar o pau, sem você ter que manchar as suas vestes, sem você ter que trazer escândalo para a igreja, sem ter que você trazer prejuízo
espiritual e físico para a sua vida. A Bíblia vai dizer que eles voltam e eles contam para Davi tudo o que eles presenciaram. E o texto vai dizer que quando eles estão contando para Davi, e aqui quero conjecturar eu, que uma ira se tomou entre Davi, e o texto vai dizer que Davi, ele vai dizer que vai matar todo mundo. Davi vai dizer que no dia seguinte não vai sobrar um menino sequer. Pois bem, assim, então quer dizer que lá atrás eu ajudei. Lá atrás eu fui bênção. E agora que eu estou precisando, ele não pode me ajudar? Quem disse, irmãos, que você tem que pagar o mal com o mal? Quem disse que você tem que bater de frente com a situação que o diabo está colocando diante de você para que você venha manchar as suas vestes? Davi está entrando na pilha. Ei, irmão, não entra na pilha daquele que fala mal de você, não entra na pilha daquele que te julga, não entra na pilha daquele que desdenha de você, não entra na pilha daquele que não te valoriza. Tem muito crente por aí, irmãos, que está entrando na pilha de Satanás. Satanás está nos levantando e usando as suas mulas, e muitos de nós estamos batendo de frente. Estamos querendo discutir com esses demônios, com aquele que Satanás tem levantado para tentar tirar a nossa paz. Ei, irmãos, Davi era homem de Deus. Seja eu, sejamos você, homens e mulheres de Deus, irmão. Não vamos tomar atitude precipitada. Não vamos trazer para dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, rancores, trazer sentimentos que vão nos afastar de Deus. Deixa que Deus compre a sua briga. A Bíblia vai dizer que Davi decide então no seu coração. Então, amanhã nós vamos lá. E Davi fala para os seus homens, coloca todo mundo a espada na cintura. E Davi armou todo mundo, desperta a cabeça. E disse, amanhã vamos lá e vamos arrebentar com todo mundo. Não vai sobrar ninguém daquelas ali. Vai morrer todo mundo. Mas a Bíblia vai dizer que um jovem do outro lado, eu quero ler para vocês o verso, deixa eu ver aqui, acho que é o verso 10. Verso 10 diz assim, porém, dentre os jovens, o anúncio a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou o mensageiro desde o deserto a saudar o vosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que um jovem que teve uma postura de homem maduro, não saiu falando asneiras por aí, procurou a pessoa certa, quem poderia resolver o problema. O que estava acontecendo aqui, Emerson? Esse jovem, ele presenciou os jovens de Davi vindo falar com Nabal. E ele viu a postura de Nabal para com aqueles jovens. E o que ele fez? Quando os jovens de Davi voltaram, ele não foi à presença de Nabal dedurar. Ele não foi à presença de Nabal inflamar Nabal. Ele não foi à presença de Nabal botar pilha. Não, pelo contrário. Ele procurou a pessoa que poderia entrar na casa. Quem ele procurou? Ele procurou Abigail. Muitos de nós dentro da igreja, muitos de nós que levantamos a bandeira de cristão, nós estamos fazendo o papel de mensageiro do inferno. Muitos de nós ouvimos alguma coisa e chegamos ali, nós distorcemos para que as coisas se compliquem, ou levamos alguma informação a quem não deveria, ou a quem não pode fazer nada. O cenário era o mesmo, a ordem era a mesma, vamos lá, vamos acabar, vamos matar, não vai sobrar ninguém. Mas esse moço, ele vai a Abigail, a pessoa certa, e ele conta o que ele tinha presenciado. E uma das coisas que eu leio nesse texto, irmãos, eu já tinha ouvido esse texto, lido e já tinha ouvido alguém pregar
Mas uma das coisas que nessa tarde o Senhor me chamou a atenção foi a postura desta mulher. Ela não presenciou a conversa, ela não viu nem o jovem chegando. A Bíblia vai dizer que agora ela recebe uma notícia de que os jovens de Davi voltaram para levar a notícia de que Nabal foi rude com eles. E a Bíblia vai dizer, Ju, que ela arma, ela junta presentes. Nós lemos aqui alguns dos presentes. Ela pegou os jovens dela, ela fez uma comitiva, ela preparou comida, ela preparou bebida, ela preparou presente. E a Bíblia vai dizer que ela montou numa jumenta e ela foi ter com Davi. Mas engraçado é que a Bíblia vai dizer que nesse meio tempo, Davi está se reunindo com seus moços. Davi está enfurecido e ele está decidido do que ele vai fazer. Mas a Bíblia vai dizer que ela vai. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando ela avista Davi e os seus moços, a Bíblia vai dizer que Davi avistou ela. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela chega perto dele, ela se joga no chão, ela se ajoelha na presença de Davi. E a primeira coisa que ela faz, sabe o que é, irmã Sandra? Pedir perdão. Não há reconciliação sem pedir perdão, sem desculpa, sem reconhecimento de culpa. Não há perdão sem você se humilhar diante da pessoa, aceitar que você errou, que você cometeu um ato falho. Não há aliança que resista, não há perdão que é liberado sobre você se você não se humilhar diante da sua má fé, das suas atitudes. Bem, pois, o texto vai dizer que quem agrediu os jovens verbalmente e quem decidiu no seu coração não ajudar Davi foi Nabal. Mas a Bíblia vai dizer que a sua esposa, que o texto lá no início vai dizer que ela era sábia, ela se humilhou na presença de Davi e ela suplicou, não só por ela, mas pela sua casa. E engraçado, irmãos, que ela não pede perdão por ela pede perdão pelo Nabal. Quando eu olho essa atitude de Abigail, irmãos, eu me lembro um pouquinho da atitude do nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele sabia que nós éramos culpados. O nosso Senhor, Ele sabia que nós tínhamos culpa. O nosso Senhor Jesus, Ele sabia que existia uma sentença sobre a minha e sobre a sua vida. Mas sabe o que Ele faz? Ele se humilha diante da situação, da condição, sabe para quê? Para que eu e você tivesse livramento. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje contando as histórias bíblicas. Para que eu e você pudesse contar o que o Senhor fez na nossa vida ou através dela. Abigail, ela está suplicando pela sua casa, por alguém que não merecia, alguém que, por muitas das vezes, aqui quero crer que a humilhou. Porque o texto vai dizer que ele era cruel, irmão. E uma pessoa cruel, ele não mede, ele não faz, ele não fica de meia história. Uma hora eu vou ser assim, outra hora eu vou... Ele é o que é, e é o que a Bíblia fala de Nabal. Então eu quero dizer que Nabal foi uma peste na vida de Abigail. Será que tem algum Nabal aqui, irmão, presente? Tem não, né, irmão? Em nome de Jesus. Repreender todo espírito de Nabal na vida dos homens aqui presentes, né? E eu profetizo um espírito de excelência, de sabedoria sobre a vida de todas as Abigail que aqui estão. Aleluia. Recebe aí, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que ela teve um encontro com Davi. Imagine, pois, irmãos, eu fiz mais ou menos como a minha esposa faz, que é viajando da vida, né? Aí eu imagino, pois, a Abigail chegando naquele jumentinho, e quando ela vê Davi, né, com aquele cavalo imenso, bonito, só cavalão, mano, e ela aquele jumentinho, a Bíblia vai dizer que ela desce. Irmãos, ela já foi com a postura de humilhação,
de humildade desde quando ela saiu. Porque o texto que nós lemos diz que Nabal ele tinha muita coisa, irmão. Nabal era rico. E eu quero crer que também os cavalos de Nabal eram os melhores que tinha lá na época também. Mas ela escolhe o jumentinho que estava lá jogado e ela vai, porque ela não queria se apresentar. Tem muita gente que está querendo ir à presença de Deus com uma pompa, se apresentando, achando que é o tal. Ei, irmão, você não é ninguém. Nós não somos ninguém diante do nosso Deus. Só Ele pode nos classificar e dizer quem nós somos. Só Ele tem esse poder, porque Ele nos conhece do início ao fim. Por que do início ao fim? Porque Ele sabe, Ele já escreveu a minha e a sua história, desde lá de trás até onde nós vamos chegar. E aonde eu e você vamos chegar, onde que é? É lá, naquele dia com Ele, está naquele grande dia com Ele. Mas para que isso aconteça na minha vida, eu tenho que ter uma postura de alguém que entendeu. Alguém que entendeu o cenário da vida, o que está acontecendo. E que se eu tentar entrar na vibe de Nabal, eu vou me estrepar. Eu não vou conseguir. Provavelmente amanhã eu estarei morto. Provavelmente o mal vai me alcançar, alguma coisa vai acontecer e eu não vou ter mais história para contar. Ei, irmão, o Senhor está marcando esse dia para mim e para você, dizendo que a nossa história ela não vai ser assim, ela não vai terminar aqui. Alguém intercedeu por mim e por você para que eu e você fosse até o fim. Mas não é com a atitude de Nabal que nós vamos chegar. A Bíblia vai dizer que Abigail, ela começa a conversar com Davi e ela começa a pedir perdão, não pelo que ela fez, mas pelo que seu marido fizeram. E a Bíblia vai dizer que ela começa a relatar perdão a ele. Perdoa a mim primeiro e perdoa a ele. Olha só a postura de Abigail. Foi assim mesmo que o nosso Senhor Jesus disse quando ele estava no madeiro, o ladrão: perdoa ele, cara, porque eles não sabem o que fazem. Abigail estava se lançando na frente. O texto vai dizer que quando ela pega o jumentinho, quando ela arma todos os presentes, ela corre disparada, ela vai à frente, porque ela queria chegar antes que Davi chegasse ao arraial. Ela não queria dar sorte com as áreas. Ela falou assim: não, eu vou de conta, o problema é muito grande para que eu fique parada aqui, porque ela sabia o que poderia acontecer. A fama de Davi era muito grande. Então a Bíblia vai dizer que por um tempo Davi cuidou, e eles falam isso: nada deixei faltar para os seus, e eu sou recebido desta maneira. Aí o texto agora vai dizer que Abigail, ela começa a conversar com Davi e ela começa a relatar para ele os feitos de Nabal, falar que ele não pensa no que faz, talvez aí com as minhas palavras: Davi, Nabal, ele é um grosso, Nabal, ele é assim mesmo, Nabal, ele é exagerado, Nabal não dá ênfase, Nabal não escuta ninguém, mas perdoa ele, dá uma chance a ele. Quantos de nós, irmãos, não olhamos para alguém que está passando lá fora e começamos a criticar e a condenar? Tem a postura de Abigail. Quando vê aquela pessoa que está se drogando, passando, quando vê aquele que agride alguém, quando vê aquele que está fazendo alguma coisa que desonra a Deus, ei, irmão, não vai na vibe dele, não. Não tem atitude de Nabal, querendo menosprezar, não dá ênfase para aquilo que pode acontecer na sua vida. Faça como Abigail, intercede pelaquela alma, entrega ela nas mãos de Deus e peça para que Deus mude a história dele. Era isso que Abigail estava falando. Davi, até aqui ele tem cometido esses pecados, até aqui ele tem se comportado dessa maneira, Davi. Mas aqui está uma serva sua, aqui está alguém que está se colocando como alguém, como um canal de bênção na vida dele. Perdoa ele,
dizer, irmãos, que aquela cena, aquele cenário, aquela atitude de humilhação mexe com o coração de Davi. A Bíblia vai dizer que Davi, ele se emociona com a atitude de Abigail. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele conversa com Abigail assim: por causa das tuas palavras, por causa do seu gesto, vai haver paz na sua casa. Muitas das vezes, irmãos, quando a gente entrega quando nós colocamos como dependente de Deus, entregamos as nossas mazelas, as nossas dificuldades na mão dele. A intenção, o desejo de Deus é de fazer com que as coisas elas voltem para o lugar. Às vezes nós olhamos para dentro da nossa casa, olhamos ao nosso redor e nós vemos muitas atitudes estranhas, muitas atitudes que não condiz com aquilo que Deus quer de nós. Nós temos alguns tipos de comportamento, muitas das vezes, irmã Sandra, que nos afasta da presença de Deus. Nós temos algum comportamento, algumas falas, que muitas das vezes entristecem o coração de Deus. Mas Deus, ele está sempre posto, sempre esperançoso que nós iremos dar conta das nossas atitudes, que nós vamos repensar no que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Deus é aquele que está esperando algo novo de nossa parte. Ele está sempre aberto a dialogar conosco e nos dar uma segunda chance. Ele está sempre disponível para nos ajudar em momentos difíceis. Quando nós reconhecemos que nós estamos em apuro, quando nós reconhecemos que sem a intervenção dele as coisas não vão mudar. O trajeto que foi traçado para as nossas vidas, muitas das vezes, eles vão se perdurar, porque nós não nos damos a oportunidade de Deus mudar o quadro da nossa vida, da nossa história. O texto vai dizer que Abigail volta para casa, depois do perdão liberado. E a Bíblia vai dizer que ela relata todas as palavras ao seu marido. Mas o texto bíblico ele vai dar ênfase em que Nabal ele está embriagado. Então ele não está dando muita atenção à sua esposa. Ele não está dando muita credibilidade que uma palavra profética caiu sobre a sua casa de que haveria paz sobre ela. Ele não está dando credibilidade que um perdão foi liberado sobre a sua vida. Ele não está dando credibilidade que o amor incondicional de Deus agraciou a sua casa, a sua família e todos os que estão ao seu redor. Foi poupado, foi agraciado mediante a isso. A Bíblia vai dizer que com tudo isso que aconteceu, Nabal despreza as falas de Abigail. E o texto bíblico vai dizer que na manhã seguinte, ele já sóbrio, a Bíblia vai dizer que o Senhor matou Nabal. A Bíblia vai dizer que o Senhor feriu a Nabal e Nabal veio a morrer. Existem pessoas que Deus dá uma oportunidade. Existem pessoas que ela tem um comportamento, ela traz para si uma vaidade, ela traz para si um ego, ela começa
começa a se comportar, mesmo um dia lá atrás, sendo agraciado por esta graça, mesmo um dia lá atrás, de alguma maneira, o Senhor tendo estendido as mãos para ela. Porque de alguma forma, Davi serviu de bênção na vida de Nabal. Tem pessoas que elas carregam consigo em determinados momentos de suas vidas ou até a sua morte, comportamentos que vai afastando ela de Deus, oportunidades de se relacionar com Deus, de estar em comunhão com Ele, de entregar a sua vida a Ele, de permitir que Deus trabalhe a favor da sua vida. Mas tem gente que não desce do pedestal, não aceita ajuda de ninguém. Tem gente que não quer ouvir palavras de aconselhamento. Tem gente que não ouve a sua esposa. Tem gente que não ouve o seu marido. Tem gente que não dá credibilidade ao voz do seu líder. Tem gente que não acredita na palavra do seu pastor. E quando nós vamos olhar para a vida dele, para a vida dela, nós vamos ver na cara, estampada na face dela, uma expressão feia, uma expressão de alguém que é cruel, uma expressão de alguém que não valoriza quem está do seu lado. Nós vamos ver estampado na cara delas a vaidade, o ego, falando mais alto do que a dependência de Deus. Existem pessoas que nasceram e que acham que vão morrer desta maneira. Nabal estava vivendo um momento muito feliz na sua vida, se é que pode dizer que Nabal um dia foi feliz. Mas com toda a sua riqueza, porque o dinheiro, em algum momento da nossa vida, ele nos proporciona isso. Eles nos proporcionam momentos, que nós achamos que é eterno, mas que é passageiro. E nós entramos numa vibe de querer desprezar tudo que vimos e tudo que temos. Deus está falando conosco. É dia, noite, é momento de nós nos humilharmos na presença dEle, de deixarmos de ser quem Deus tem sido e de aceitar aquilo que Ele tem proposto para nós. Nabal, a Bíblia vai dizer que teve a sua vida ceifada. E eu quero crer que Nabal não vai ver a face do Senhor, porque decidiu no seu coração guardar raiva, guardar rancor, decidiu no seu coração menosprezar quem um dia lhe ajudou, quem um dia intercedeu por você, quem um dia estendeu as mãos para você. E a Bíblia vai dizer que a vida de Nabal foi ceifada. Mas eu quero crer que Abigail, essa sim, viveu dias melhores. Porque quando nós nos colocamos, irmãos, no nosso lugar. E qual é o nosso lugar? Nosso lugar é um lugar de humilhação na presença de Deus. Não como se Abigail estivesse fazendo de Nabal o seu Deus, mas ela entendeu que ali tinha um homem que ela poderia depositar as suas confianças, seu respeito. Muitos de nós não respeitamos mais a presença de Deus sobre nossas vidas. Muitos de nós jamais não valoriza aquilo que Deus tem para conosco. E o que Deus tem para conosco, irmãos, é amor. O que Deus tem para conosco é zelo. O que Deus tem para conosco é graça. Ainda que merecida, mas Ele nos concede. A graça de Deus, através da vida de Davi, alcançou Nabal. Deus deu uma oportunidade a Nabal, mas ele desprezou essa oportunidade. Preferiu ficar levando a sua vida do jeito que ela é,
e do jeito como ela estava. Ei, Deus está dizendo, dá um basta na sua vida. Dá um basta nos comportamentos. Dá um basta na sua atitude. Dá um basta naquilo que te afasta de perto de mim. Pelo contrário, se humilha, corra para a minha presença, chega mais perto de mim, se humilha a mim e a minha graça vos acompanhará. A minha paz entrará dentro da sua casa, a minha paz estará contigo, a minha paz estará dentro do seu lar, a minha paz te acompanhará no seu trabalho, a minha paz te acompanhará no rol das suas amizades, porque você entendeu o que é que você tem que valorizar. Abigail foi alguém que se colocou na brecha por alguém. Alguém que foi à frente de alguém. Alguém que estava perdido e que não aceitou ser achado, ser encontrado pelo Senhor. Mas existe um monte de pessoas aí fora que ainda estão assim como Nabal, perdido nas suas coisas, agindo grosseiramente através da sua vida, mas Deus está levantando pessoas com o coração comprometido como Abigail. Se você é uma dessas pessoas que tem o coração comprometido, levante seu lugar, levanta aí dessas cadeiras, nós já vamos para casa. Abigail levou consigo seus jovens e eles presenciaram uma atitude sábia de uma líder. E eles voltaram para casa sem a sentença de morte que estava sobre as suas vidas. Existem muitas pessoas aí fora que estão com uma sentença já sobre as suas vidas. E elas estão precisando de alguém que, ainda que venha no jumentinho, mas que se coloque na brecha, que vai à frente, que seja um intercessor, intercessora dessas almas, dessas vidas, que ainda que cometem muitos delitos, ainda que entristece o coração de Deus com as suas atitudes, com a sua postura, elas são dignas de que eu e você se comprometa em ir à frente delas e interceder por elas. Glória a Deus, aleluia. Nabal conseguiu vencer esse processo que ele estava sobre a sua vida. Mas existem homens e mulheres aí fora que com a minha e com a sua ajuda eles vão conseguir. Você pode dar uma glória a Deus? Glória. Existem pessoas que Deus está colocando em nosso caminho, em nossa direção, para que nós venhamos entender que eles precisam não ser julgados nem apedrejados, mas que nós venhamos fazer de tudo para que a vida deles venha ser transformada. Eu não sei quais ferramentas que o Senhor vai colocar nas suas mãos. Eu não sei qual é a estratégia que o Senhor vai te dar. Mas você vai se comprometer com essa vida. E você vai interceder por ela. Deus colocou como ferramenta, Deus deu como estratégia a Abigail os vinhos, as comidas, os presentes. E a Bíblia vai dizer que o rei Davi, ele pegou tudo aquilo que ela tinha levado. Me dá para cá. Deus está colocando ferramenta em nossas mãos. Me pergunta, quais são essas ferramentas, presbítero? Serão as suas orações. Serão as suas consagrações por essas vidas.
será a sua intercessão, será o seu cuidado com ela. E quando você estiver cuidando dessas almas, quando você vê aquele que se droga entrando por dentro das portas da casa do Senhor, quando você vê aquela que ficava se drogando, ficava brigando aí fora, entrando por dentro dessas portas, aceitando, levantando as suas mãos, é sinal de que o Senhor está recebendo todos esses presentes que o Senhor está levando ao Senhor. Talvez esses presentes que o Senhor vai apresentar vai ser as suas orações. Uma hora que você vai se abdicar da sua vida para interceder por uma alma, por uma vida, por alguém que está errando o rumo, por alguém que está cometendo delito diante de Deus, mas que as misericórdias de Deus também é para ele. A Bíblia vai dizer que a chuva ela cai. Salmos vai dizer, tanto para o fiel quanto para o infiel. Quem crê que essa chuva de bênção, essa chuva de prosperidade, essa chuva de mudança de vida, para alcançar aqueles que ainda não estão aqui dentro, dão glória a Deus, dê aleluia, e diga: Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria, me entregue as ferramentas para que eu possa ir à frente, para que eu possa ir correndo, para que eu possa me humilhar, mas para que ele venha ser salvo, para que eu venha ser resgatado. Em nome de Jesus, o seu esforço não vai ser em vão. Abigail cumpriu o papel, mesmo passando por muitas poucas e boas. Ela não deixou ser influenciada por aquilo que Nabal era. O texto vai dizer que Nabal era cruel, ele era rude, ele era feio, eu não sei que mais adjetivo o texto vai dizer que Nabal, mas o texto vai dizer que uma mulher bonita, sábia, trouxe alguém todo problemático para a sua vida, mas ela não deixou ser influenciada por aquele problema. Pelo contrário, ela usou na artimanha a sua sabedoria. O seu amor próprio. Ela não deixou ser influenciada por Nabal. Existem espíritos malignos que tentam acompanhamentos feitos de homens e mulheres de Deus. Existem ações malignas que estão no nosso meio por muitas das vezes, mas nós não vamos nos influenciar por eles. O mal vai chegar perto de você e tem que sair em retirada. Pensamentos pornográficos vão sair em retirada. Eles estão te rodeando, eles estão próximos de você, está pertinho, calado, mas você não vai se corromper. Existem pensamentos de infidelidade que estão caminhando lado a lado conosco, mas nós não vamos nos influenciar. Não vamos deixar ser influenciados. Não vamos sair. Não vamos abandonar. Não vamos julgar. Não vamos tacar pedra. Satanás está todos os dias, todo momento, tentando inserir isso dentro de nós, em nossas mentes e nosso coração. Mas nós, homens e mulheres de Deus, com a postura de Abigail, não vamos nos corromper. Ainda que decidimos dar uma chance, ainda que decidimos dar uma oportunidade. No final da leitura do texto, eu entendi Abigail. Abigail, do jeito que ela era, ela queria influenciar. Ela queria mudar o seu esposo.
dias. A Tatiane, ela me observa e eu observo ela. Eu vejo o que tem dela de melhor para me tirar. Eu sei que eu não posso pegar nela. A Abigail, ela leva para Nabal e ela diz assim: ele é ruim, ele é perverso, ele não tem aliança, ele não honra, ele menospreza. Mas eu não vou pegar isso aí. Pelo contrário, eu vou ter uma atitude aqui dentro de casa que vai mudar o comportamento dele. Eu vou ter uma atitude aqui dentro de casa que vai mudar o comportamento dela. Eu vou para a igreja com uma atitude que vai mudar o comportamento daqueles que estão me observando. Eu não vou deixar ser influenciado por aqueles que não querem nada com Deus, por aqueles que querem jogar a sua sorte fora. Pelo contrário, eu vou tentar mudar ele. Eu vou insistir. Eu não vou abandonar. Deixa o que eu que trouxe esse problema perto de mim. Eu vou tentar resolver. De que maneira? Eu vou lá apresentar a Deus. Deus está dando ferramenta para vocês. Deus está dando estratégia. E Deus está dizendo para mim e para você: não perca tempo. Vai correndo, vai na frente. Como você vai chegar lá diante desse problema? Eu não sei. Mas sai correndo. Apressa-te. Porque existe uma sentença. Mas essa sentença ela não pode nos avançar. Porque da mesma maneira que existe uma sentença de morte, existe uma palavra de salvação que o Senhor já liberou sobre a minha e sua vida. Amém? Vamos terminar esse culto com louvor. E você que recebeu esta palavra, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glorifica Ele. Que a palavra é dele. A revelação é dele. O descanso é dele, irmão. Não é nada pessoal. Eu acredito no Senhor que está falando. Mas entenda, é o Espírito Santo de Deus direcionando palavras do seu coração, te dando uma direção de como você deve agir, de não como você deve se comportar. Essa atitude não te compete mais. Essa sua fala não te compete mais. Dos seus lábios vai sair palavras de intercessão, de cura, de libertação, de salvação, de arrependimento. As suas atitudes vão ser de humilhação. Desça desse pedestal. Desça desse pedestal. Deus está te levantando como homem e como mulher que entendeu a proposta dessa noite da sua vida. É culto de renovo. Que essa palavra se renova todos os dias da sua vida. Que essa palavra fique marcada no seu coração, na sua vida como um compromisso. A Abigail estava cercada de sentimentos ruins, de atitudes ruins, todos os dias. Mas o texto vai deixar claro para mim e para você o comportamento de alguém saudável em Deus. De alguém que viu de tudo, mas não se corrompeu. E você também não vai se corromper em nome de Jesus. A sua palavra da sua amém? E se a graça Graça da glória de Deus. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Me dá um espírito de agradeça. O teu Deus é uma peça maravilhosa de alguém. E nosso Deus. E os céus fechados se abrem.
Que o céu fechado se abra, eu venho acontecer. A nossa fé e esperança estão em Deus. Se você fechado se abra, eu quero te agradecer por toda a minha força. Eu quero te agradecer pela vida conhecida hoje. Restaura todos os dias até desse casal. Segura nas mãos deles, Senhor. Ele já sabe o caminho e até a proposta. Você vai com eles, porque eles vão romper, eles vão atravessar todos os obstáculos. Tudo aquilo que se levantou contra eles vai impedir o caminho real, progredir. Nós repreendemos